Capítulo 3. O caminho certo da riqueza. Eu sei que você deseja viver confortavelmente, na abundância, tendo dinheiro não só para as necessidades, mas também para o lazer. Pode ser que o seu discurso cotidiano contenha desprezo pela riqueza e faça constantemente o elogio da pobreza, como se fosse virtude e patriotismo. Na verdade, nem você nem ninguém consegue manter incólume essa máscara de pobreza, porque você vai queixar-se de que os preços estão muito altos, de que o bilhete de autocarro está insuportável, de que o quilo da carne está sempre a subir, de que não consegue comprar um fogão melhor porque o salário não chega, de que ter carro, para si é um sonho impossível. Isso quando não vai para a rua fazer greve para aumento de salário. Conheço jovens que pregam acirradamente contra a riqueza e depois aborrecem o pai por não lhes comprar as calças da moda punk e reclamam com a mãe por não receberem uma mesada que chegue para 2 bailes por mês. São as pregações confusas e contraditórias que perturbam tantas mentes incapazes de raciocinar. Riqueza ou pobreza nunca foram e nunca serão testemunho de bondade, de fraternidade, de amor cristão, de felicidade, de desapego mental ou de qualquer virtude. Riqueza ou pobreza apenas indicam o tamanho do mundo exterior. Clemente de Alexandria, famoso escritor e doutor da Igreja Cristã Primitiva, muito respeitado pela sua sabedoria doutrinária, escreveu que não é nenhuma virtude invejável ou grandiosa viver simplesmente sem riquezas. O mundo exterior existe para o servir, dando-lhe condições de se expressar plenamente na vida, alcançar os seus objetivos, promover a sua saúde, realizar os seus dons e talentos e conceder-lhe as melhores condições de lazer. Conheço gente que prega contra a riqueza, abençoa a pobreza, e quer que lhe deem livros de graça, entradas de graça, salta o muro para entrar no parque de diversões, ludibria o porteiro, no futebol, engana o empregado do restaurante, porque está mal de dinheiro. Você mesmo está a perceber a confusão mental dessa gente. Deus criou as riquezas do universo para que você se aposse delas e delas usufrua em todas as dimensões que desejar. Mas lembre-se de que riqueza e pobreza não passam de estado de espírito. A mente é a única fonte geradora de riqueza ou de pobreza. Jamais existirá uma pessoa rica que faça apologia da pobreza, jamais existirá um pobre que faça apologia da riqueza. Cada um colhe o que semeia na mente. A sua situação econômica e financeira nada mais é do que o efeito da sua própria causa mental. É impossível uma pessoa, seja quem for, alcançar riqueza material sem, antes, processar mentalmente. O mundo material de quem quer que seja não é nada mais do que a realização do seu mundo mental. Por outras palavras, só depois de existir a riqueza na sua mente, em forma de pensamento, de desejo, de imagem, de ideia, de pedido, de oração, de projeto, de plano, de meta, é que pode exteriorizar-se materialmente. Tanto riqueza como pobreza são estados de espírito. Como pode, pois, alguém que tenha uma crença na pobreza conseguir abundância material? Item faça-se conforme a vossa fé, já dizia sabiamente o Mestre Jesus. Acontece em si aquilo em que acredita, seja pobreza ou riqueza. A escolha é sua. Os seus pensamentos materializam-se. Se você acredita que não conseguirá enriquecer porque não tem capacidade, ou porque não tem estudos, ou porque onde mora não há as mínimas condições para tal, ou porque a sua religião não permite, ou porque foi injustiçado, ou por qualquer outra razão, não enriquecerá. E não enriquecerá, não porque qualquer dos motivos acima não seja válido, mas porque o seu mundo material é consequência dos seus pensamentos e crenças. Imagine uma lagoa cuja água é abastecida por um ribeiro. Se você estancar o ribeiro, secará a lagoa. Não existirá a lagoa. Da mesma forma, estanque a fonte da riqueza existente no seu interior e esta não fluirá para o mundo exterior. Há uma relação total e absoluta entre o seu pensamento e a realidade objetiva. É a lei de causa e efeito. Não é a realidade material que cria a sua realidade mental, mas é esta que produz a realidade objetiva. A má sorte, portanto, não se abate sobre si, é você que a cria, assim como a sua prosperidade é resultado dos seus pensamentos e desejos. Riqueza é estado de espírito. Seja rico mentalmente, será rico materialmente. Essa é a lei. Plante sempre pensamentos positivos na sua cabeça, pois somente esses poderão produzir frutos positivos. Todas as escadas têm um primeiro degrau. Veja o que escrevi no meu livro,
Você tem o poder de alcançar riquezas. No capítulo dedicado à riqueza e à questão social, basta olhar além da própria janela para se perceber que há uma multidão incalculável que passa fome, que vive na miséria e em privação. Esta é uma realidade constatada universalmente. Ninguém deseja que esta situação permaneça no mundo. Salta aos olhos o problema dos que vivem em bairros de lata, dos que não têm emprego fixo e dos sem terra. Existe uma variadíssima literatura que analisa o problema do ponto de vista social, humano, religioso, político, psicológico e sociológico. Todas as forças vivas da nação desejam que seja eliminada essa chaga da sociedade civilizada. Os políticos elaboram movimentos que visam chamar a atenção para a situação e os governos prometem fazer tudo para que as classes menos favorecidas tenham melhores condições de vida. As igrejas levantam-se, quase unânimes, na defesa dos pequenos, dos sem terra, dos desamparados. Todos, portanto, inclusive este livro, têm elogiável intenção de eliminar a pobreza, a fome, a miséria, da face da terra. Nisto, todos estamos de acordo. A divergência começa quando se analisam as causas e as soluções. Cada ideologia vê o mundo pelo seu próprio ponto de vista. Nesse livro continuo a escrever sobre este tema candente, na busca da solução do problema. Citei o texto acima porque queria tocar, ainda que superficialmente, num dos assuntos que muito se comenta em escritos e análises da situação, o desemprego. Existe emprego. Acha você que não existe emprego para uma pessoa responsável, dedicada, honesta, trabalhadora, cumpridora dos seus deveres, eficiente? Asseguro que essas pessoas continuam a ser procuradas de lanterna na mão, em pleno dia. Portanto, emprego e trabalho não faltam. Faltam pessoas que queiram realmente trabalhar. Mesmo nos períodos críticos de recessão de alguns anos, na época em que eu dirigia uma gráfica, continuava sempre à procura de novos funcionários. Hoje, quando se fala em desemprego, vejo muitas indústrias sobrecarregadas de trabalho, à procura de operários. Um exemplo disso é o Parque Balneário Turístico Oasis, que anda, desde há muito tempo, a oferecer trabalho para qualquer tipo de mão de obra, desde jardineiros, faxineiros, calceteiros, quebradores de pedra de alicerce, marceneiro, mecânico, eletricista, pedreiro, salva-vidas, pintores, pintores de letreiros, serventes de pedreiro, tanto para trabalhar ao mês como a tarefa. Você poderá dizer que o problema é o salário baixo. Até pode ser. Mas quanto a isso, é preciso tecer pelo menos duas considerações. Primeira, para se atingir o topo da escada é necessário começar pelo primeiro degrau. Grande parte dos homens bem-sucedidos de hoje começaram humildemente, ganhando pouco, como engraxadores, paquetes, varredores, serventes de pedreiro, auxiliares disto ou daquilo. E subiram. Segunda, o salário é questão de produtividade. Ninguém vai pagar 900 mil cruzados a quem produzir 400 mil cruzados por mês. Todos os operários que são bons, que são esforçados, eficientes, obrigatoriamente sobem na vida e alcançam a remuneração desejada. O problema, pois, situa-se na mente. É questão de formação, de visão, de orientação, de estímulo, de persistência. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, tem poder infinito dentro de si, portanto tem capacidade de começar por qualquer ponto e tornar-se produtivo, eficiente, especializado e rico. Muito rico. Riqueza é estado de espírito. Saiba que só você pode construir a sua riqueza e o seu sucesso. E se assim você determinar, ninguém barrará o seu caminho. Mas comece hoje, por qualquer lado. Quem vive em bairros de lata pode ser rico. Os que vivem a reclamar por falta de dinheiro, de capital, de oportunidade, de padrinho rico, o que lhes falta, na verdade, é uma ideia rica e forte. Fiz esta afirmação no livro. Você tem o poder de alcançar riquezas. Para si, que se julga marginalizado ou deserdado da sorte, quero contar carinhosamente esta história. Existia uma criança muito pobre, que nasceu num comboio. O comboio corria em direção à costa do Oceano Pacífico, em 1938. A mãe levava consigo 3 meninas pequenas. Durante o percurso, nasceu no vagão um garoto. Era uma família muito pobre. O miúdo cresceu, mas a pobreza continuou, a tal ponto que desmaiava de fome na escola.
Quando jovem, resolveu ser bailarino e foi ter as primeiras aulas de balé. Os professores não viram nele nenhum talento, nem mesmo tendência para essa arte, a ponto de dizerem: ele salta como um sapo, nada mais. Este é o início da história do maior bailarino vivo, Rudolf Nureyev. Depois de uma longa caminhada de glória e de sucessos, que lhe renderam grande fortuna, Nureyev acabou por assumir a direção da Ópera de Paris. Agora pense comigo. Você é pobre, miserável até. Nureyev também era. Você passa fome, é subnutrido. Nureyev também passava fome. Você acha que não tem capacidade. Também disseram isso de Nureyev. Você acha que tudo é difícil de conseguir. Sucedeu o mesmo a Nureyev. Você quer um lugar ao sol. Nureyev também queria. Você está a ter muitas dificuldades. Nureyev também teve. Então por que é que você está num bairro de lata e Nureyev está em Paris a dirigir a ópera? A diferença está em que você ficou parado e ele seguiu em frente. A diferença está em que ele acreditou na sua capacidade e no seu desejo irresistível. Você acreditou apenas na sua miséria. Ele tinha certeza de que venceria e você acha que não tem condições para alcançar os seus objetivos. Ele tinha um ideal. Você não tem. Ele achava que tinha lugar para ele no mundo e você acha que os outros não lhe dão lugar nenhum. Ele dispôs-se a alcançar os seus objetivos. Você não se dispõe a coisa nenhuma. Aí começa a grande diferença que existe entre o que vive num bairro de lata e aquele que alcançou um lugar ao sol. Quem vive num bairro de lata não foi derrotado, porque ninguém tem poder de derrotar ninguém na vida. É a própria pessoa que se derrota. Uma ideia rica e forte na mente de um ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, quebra barreiras, derruba montanhas e produz o milagre da sua própria materialização. Lembre-se de que o pensamento cria, o desejo atrai, a fé realiza. O caminho do sucesso. A vida seria uma maravilha se cada pessoa pudesse realizar todos os sonhos e projetos da sua mente. Este iria morar na casa dos seus sonhos, aquele conseguiria rapidamente a cura do seu estômago, aquele outro entraria no seu tão desejado carro novo, uma outra pessoa teria vencido a sua timidez de se apresentar em público, já alguém iria para o ansiado casamento, assim por diante. Na verdade, tudo isso pode e deve acontecer. Por que lhe teria Deus dado o poder de sonhar coisas boas, a si e à humanidade, sem lhe dar a capacidade de tornar os seus sonhos realidade? Se a capacidade de criar algo na mente não fosse acompanhada da capacidade de realizar isso, Deus teria praticado um desequilíbrio na obra da sua criação. Mas em Deus tudo é sábio, tudo é perfeito. Portanto, se você tem o poder de sonhar e desejar um mundo maravilhoso para si, tem o poder de torná-lo realidade. James Allen já dizia: vós mesmos determinais o vosso sucesso e insucesso. Pode ser que você não saiba como transformar as criações da sua mente em realidades físicas. Mas não é por isso que uma verdade deixa de ser verdade, e não é por isso que um poder deixa de ser poder. Um dia, andava eu pela rua, quando vi um senhor que tentava, por todas as formas, fazer o seu carro andar, sem o conseguir, nem por isso deixou de acreditar que o carro andaria. Chamou um entendido e, em poucos minutos, lá estava o carro a andar melhor do que nunca. Se alguém disser que existe a possibilidade de você progredir na vida, realizar os seus sonhos, materializar os seus projetos, pelo menos pare um pouco para pensar, antes de responder que é impossível. Reconheça que a sua inteligência é grandiosa e que a sua cultura é ampla, mas você não sabe tudo o que se pode saber neste imenso mundo de Deus. A vida, com certeza, é muito melhor do que a que você está a viver, e é bem maior do que você imagina. Construa o seu império. Certo dia, encontrei um senhor muito desanimado, queixando-se de que sua vida era um fracasso, pois havia sempre alguém que o impedia de caminhar. Na verdade, os outros não são mais do que você. É você que se está a diminuir. Se uma pessoa se deita na rua, pode se queixar de que os outros passam por cima dele. O que deve fazer é levantar-se e seguir o seu caminho. Há aquele que não assume nenhuma posição na vida e depois se queixa de que os outros o colocaram em posição sacrificada. Determine a sua posição e ocupe-a. Pode ser que você sempre se conforme em acompanhar os colegas e amigos nos seus programas nocturnos ou dominicais e chegue a casa irritado,
porque teve que ir onde não queria. Assuma a sua própria determinação, faça o seu programa, e desaparecerá a frustração. Talvez você goste de um trabalho, mas está a fazer outro, só para não desgostar alguém. E sente-se como peixe fora da água. Solução: muito simples. Seja você o condutor da sua vida e está acabada a confusão. Um dia, conheci uma jovem que namorava um rapaz mas gostava de outro. E ficava nessa corda bamba, porque não queria entristecer ninguém. Acontece, no entanto, que estava a entristecer-se a si mesma, ludibriando o namorado, e perdendo a oportunidade de ser feliz. Onde quero chegar? Apenas desejo que você examine as suas queixas, as suas frustrações, os seus sofrimentos e verá que você é o único responsável. Pare de acusar quem quer que seja. Faça o seu próprio caminho. E abençoe a humanidade e o mundo. Não tenha medo de ser você mesmo e realizar o seu projeto pessoal. No entanto, não estou a dizer que, para cumprir sua missão pessoal, deva quebrar a cara dos outros e lançar uma bomba sobre o mundo. Não é isso. Trata-se simplesmente de, em harmonia com a humanidade e o universo, seguir o seu ideal e palmilhar o seu caminho. Há um poder infinito e uma sabedoria infinita, no âmago do seu ser, que o orientam e levam a bom termo os seus desejos, projetos e ideais. Como escreveu Harold Sermon, saiba que é a pessoa pela qual é inteiramente responsável. O seu mundo e a sua vida só podem ser melhores se assim os fizer. Sim, reconheça que você é a pessoa pela qual é inteiramente responsável. O seu mundo e sua vida só podem ser melhores se assim os fizer. Ponha luz no seu interior, pois só você pode descobrir os seus ideais e realizá-los. O eixo central, a sociedade ou você. Não conheço nenhum dos grandes mestres da antiguidade que tenha falado para a sociedade e sim para o indivíduo que compõe a sociedade. Inclusive Jesus. É impossível salvar a sociedade, mudar a sociedade, acusar a sociedade, abençoar a sociedade, pelo simples facto de que sociedade não é entidade, quer dizer, não é um ser palpável, mas apenas uma palavra abstracta, assim como palavras abstractas são doçura, meiguice, rebanho. Você não consegue adquirir a doçura, mas o açúcar que contém a doçura. Você não encontra a meiguice, mas a pessoa que tem a qualidade de ser meiga. Você não tem um rebanho, mas os animais que, no seu conjunto, formam um rebanho. Assim, faz-se a compra de cada animal individualizado. Se não existe a unidade, não existe rebanho. Há filosofias, religiões e ideologias que consideram a sociedade como o único ser existente. Para elas, a sociedade é o eixo em torno do qual a humanidade gira. O seu discurso volta-se sempre para a sociedade. E dizem que a sociedade vai mal, que é preciso mudar a sociedade, que a causa da delinquência é a sociedade, que a sociedade é violenta, que a sociedade é pobre, que a sociedade é explorada, que a sociedade é decadente, assim por diante. E os discursos continuam nos púlpitos, nas praças, nos palanques, nas cátedras, nos meios de imprensa, nas tribunas, e a sociedade continua a mesma. O grande equívoco da época moderna, principalmente do socialismo e de algumas religiões de hoje, é colocar a sociedade como o centro do mundo, quando, na verdade, o centro do mundo é o indivíduo, você. Walt Whitman escreveu que toda a teoria do universo está dirigida para um indivíduo, a saber, você mesmo. O centro é o indivíduo. Religião nenhuma salva, sociedade nenhuma melhora ou piora, é o ser humano que se salva, é o ser humano que melhora ou piora a sociedade. Portanto, quando se coloca a sociedade como eixo central do universo em torno do qual todos os seres devem girar, estamos a colocar a vida humana fora da sua verdadeira órbita. Por isso, não dá certo. O centro é o ser humano. Tanto é verdade que Jesus Cristo veio salvá-lo. Ao dizer a sua mensagem, dirigiu-se a cada pessoa: bem-aventurados aqueles que são calmos, porque esses possuirão a terra, e bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele dirigia-se aos indivíduos, ou seja, a si. O centro é o ser humano. A partir de você a humanidade expande-se, formando uma órbita maravilhosa e harmoniosa. Jesus já dimensionava essa visão da humanidade, quando ensinou que eu devo amar o próximo assim como me amo a mim mesmo. Se não tenho amor a mim, não consigo amar o próximo, porque não posso dar o que não tenho. Sou como sou,
Só depois de me iluminar e me aquecer a mim mesmo, a minha luz e o meu calor se vão expandir para as outras pessoas. Só existirá uma sociedade rica quando existirem pessoas ricas. A riqueza de uma sociedade parte do indivíduo. Tire o indivíduo e não existirá o Estado. No dia em que não existir o indivíduo, não existirá o Estado. No dia em que o indivíduo não der dinheiro ao Estado, este desmorona-se, porque o Estado só funciona com o dinheiro dos indivíduos. O Estado não cria dinheiro. Isso todos os economistas sabem. Quando se melhora a vida de um brasileiro, já se começou a melhorar a sociedade brasileira. O grande atraso do mundo de hoje, no meu entender, está no facto de se usar o discurso que cria e dá vida a um fantasma chamado sociedade. Digo fantasma porque tantos falam e ninguém a viu, ninguém a fotografou, ninguém a agarrou. Item então, dirá alguém, você nega a pobreza que existe por aí. Item se existisse a pobreza, como entidade, o governo já teria pegado nela com as mãos e atirado para o fundo do Oceano Atlântico. Pobreza é termo abstracto. O que existe é o João da Silva pobre, a Maria Antonieta pobre, o Geraldo de Tal pobre, o Serapião Lépido pobre, a Gerondina Armindoa pobre, e assim por diante. No dia em que o João Silva deixa de ser pobre, diminuiu-se a pobreza no Brasil e no mundo. Item e como se acaba com a delinquência. Item tratando-se especificamente cada delinquente. Mesmo porque a causa que levou os delinquentes à delinquência varia de indivíduo para indivíduo. Vejam o caso recente do Pichote. Há os que acusam a sociedade de ter produzido o Pichote. No entanto, ele teve oportunidade no cinema, teve oportunidade no teatro, teve oportunidade em novelas, e sabe Deus quantas mais. Pelo menos neste caso não se pode dizer que a causa foi a fome, a insensibilidade do mundo, a falta de oportunidade para se fazer na vida. Foi a mente mal formada. Mude você estará a mudar o mundo. Milagres no deserto. Há tempos, realizei uma viagem pelos caminhos de Israel e do Egito. Em Israel, país de 4 milhões de habitantes e uma história que se perde no tempo, território minúsculo, e ainda, com terras áridas e desérticas, sem nenhuma mina natural a não ser o sal, enxofre e derivados, que extrai do Mar Morto, acossado várias vezes por vizinhos. É admirável sentir o esforço, a determinação e a capacidade que tem essa gente de enfrentar situações adversas e alcançar grandes resultados. Depois dessa viagem, estive em Assunção, Paraguai, para o lançamento do meu livro. O Poder Infinito de Sumente, no Cine Gran Avenida, e ao regressar pela Foz de Iguaçu, pude ver a beleza, a riqueza e a exuberância das terras brasileiras pelo menos nos 3 estados do sul. Aqui a terra é boa, fértil, em Israel, os laranjais, as hortas, as árvores de fruto, as lavouras, os jardins públicos, são regados por mangueiras que desembocam terminais em cada pé de planta, num sistema de irrigação gota a gota. Decididamente, só temos que agradecer a Deus por este pedaço de planeta que nos tocou. Em vez de ficar a chorar e com lamúrias, e a exigir mundos e fundos, é preciso arregaçar as mangas, levantar a cabeça, meter um ideal e uma meta na mente, e seguir em frente, com a certeza de que, como dizia o nosso primeiro escrivão, Pero Vaz de Caminha, em se plantando, tudo dá. Viajando também pelo Egito, ao longo do deserto do Sinai, do deserto das pirâmides, notei que a mina do ouro verde deles é o vale do rio Nilo, compreendendo uma extensão de cerca de 15 quilômetros de largura para cada margem do rio. Percorri, ainda, pela via férrea, grandes extensões de Portugal, Espanha, França e Itália, e verifiquei que cada palmo de terra é ciosamente cultivado. Nessas propriedades aplicam adubo, irrigação de mangueira, limpeza, proteção climática e tudo o mais que for necessário. Com isso, quero apenas dar-lhe uma palavra de ânimo, de força, de coragem e de entusiasmo, a si, que é proprietário de terras. Você tem uma fonte inesgotável de riquezas. Trate a sua terra com amor e com cuidados e verá que, em recompensa, ela fará engordar a sua conta bancária, tornando confortável e agradável o seu viver. Ao contrário de se apoiar demais nos outros, tenha fé em si mesmo, na sua capacidade sem limites, levante um plano definido, que agite as suas energias vigorosas, e siga em frente. Você também fará milagres. A terra e a mente são 2 grandes fontes inesgotáveis de riquezas. Até do fundo do seu quintal você pode extrair riquezas. Basta usar a cabeça,
a vontade, o desejo, o entusiasmo, e as mãos. Lembre-se de que o que você planta na mente e na terra, com fé e entusiasmo, dará frutos centuplicadamente. A grandiosidade do cenário. Em algumas capitais, quando falo sobre a riqueza, há pessoas que perguntam: Item o senhor fala em riqueza, mas Jesus não nasceu pobre, numa gruta. Jesus nasceu no cenário de maior esplendor e riqueza que merecia, como Filho de Deus. Em meados de 1987, visitei Belém, onde nasceu Jesus. Era fácil refazer o palco do grande acontecimento. No céu, milhões de lâmpadas acesas. O manto silencioso da madrugada foi estendido pelos campos, enchendo de poesia o ambiente. A gruta, construída há milhões de anos, já estava preparada. Os representantes do reino animal colocaram-se a postos. Os representantes da humanidade foram chamados pelos anjos e apresentaram-se em seguida. Na hora da festa, o coral dos anjos, convocado para o grandioso acontecimento, surgiu por entre as luzes das estrelas e cantou o famoso hino: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. A natureza ofereceu as palhas para o berço. Você já viu alguém nascer no meio de tanta riqueza e grandiosidade? Jamais os séculos haveriam de esquecer o acontecimento. Ainda hoje essas imagens sensibilizam profundamente os corações humanos. Até você, que não quer nada com religião, sente uma emoção tão especial, que não a consegue esconder. Sente algo assim como se um arco-íris iluminasse a sua mente, pondo em estado de festa cada fibra do seu ser. E você começa a sorrir, a felicitar, a dar presentes. E comemora com tudo a que tem direito. Natal, portanto, não é símbolo de pobreza, mas momento de amor, de felicidade, de paz, de fraternidade, de desamamento dos espíritos. É um convite ao congraçamento das famílias e dos povos. A hora de se relaxar. Quero agora falar consigo sobre um assunto que muitos colocam em segundo ou terceiro plano, mas é bem mais importante do que parece: o lazer. A Bíblia começa por dizer que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Você tem levado a sério os seus momentos de lazer? Há pessoas que não descansam nem enquanto dormem, ficam a remoer na mente os seus problemas. O resultado é um enorme estresse. É preciso distender a mente, para distender o corpo também. Você sabe que um dos maiores problemas de saúde, hoje em dia, é o infarto, causado principalmente por pessoas cujos negócios e cuja vida estão sempre debaixo de mau tempo, como se diz. Esta situação leva ao estresse e o estresse obriga o coração a um trabalho exaustivo, pois não lhe é dado pausa nem descanso. A folga, o descanso, o lazer, a mudança de ocupação nos fins de semana, a libertação mental das obsessões do dia a dia, são uma necessidade indiscutível e improrrogável. Vamos, relaxe-se. Antônio Blas escreveu: o relaxamento total consciente possui algumas vantagens notáveis sobre as outras formas de descanso, inclusive o sono profundo. Você, que anda aí com os nervos em franja, esticados que nem arame, relaxe-se. Quando você está tenso, agitado, conturbado, porque os acontecimentos lhe fizeram perder a paciência, relaxe-se. O relax acalma a mente, tranquiliza o espírito e distende o corpo. Produz, portanto, enormes benefícios para a mente e para o corpo. Quanto à mente, retira-a da obsessão, isto é, arranca-a da fixação provocada por algo que muito o afligiu. Vamos supor que você se zangou com o seu namorado, ofenderam-se e cada um se foi embora para o seu canto. Este episódio agora não lhe sai da cabeça. Onde quer que você esteja, faça o que fizer, não consegue esquecer a zanga. Pois bem, relaxe-se. O caminho simples, para isso, é reclinar-se na poltrona, ou deitar-se no sofá, ou na cama, e ficar bem à vontade. Comece por concentrar o pensamento em cada parte do corpo, a partir da cabeça. Ou como lhe pareça melhor. Concentre a atenção na parte do corpo desejada e imagine que está a soltar os músculos e ligamentos. Isso é relaxar. Neste ritual realmente vai distender todo o seu corpo, produzindo efeitos altamente benéficos. E aproveite a vida. Conheci um senhor muito responsável, que organizou muito bem a sua vida, dividindo-a com sabedoria, na juventude, só estudar para se formar, na juventude, juntar fortuna, privando-se até mesmo de diversões e pequenos prazeres,
a fim de guardar reservas para a idade avançada. Só que aconteceu um pequeno imprevisto, morreu antes de começar a aproveitar a sua fortuna. Existem outros senhores que são dotados de idealismo superior a ponto de consagrarem toda a sua vida, sacrificando-se a si mesmos, sacrificando a mulher, renunciando ao conforto e a lindos momentos de lazer, tudo isso para deixarem uma bela herança aos filhos. Que equívoco trágico! A primeira pessoa pela qual você é responsável é você mesmo. A herança que você deve dar aos filhos é a cultura, a educação, a especialização, na medida das suas possibilidades. Jamais pense em passar a vida a trabalhar como um desgraçado apenas para deixar uma herança aos filhos. Tudo o que você conquistou materialmente deve servir para tornar agradável, confortável, saudável e alegre a sua vida, a da sua mulher e dos seus filhos. Lembre-se que a vida é hoje, aqui e agora. Não se prive de pequenos prazeres só para guardar o dinheiro ou só para aumentar a herança dos filhos. Tenha bom senso, seja prudente e previdente, mas reconheça que esse momento da vida é um milagre, que nunca voltará. E tem o futuro? Perguntará você. O futuro é o presente que acontece a cada instante. A fonte inesgotável de riqueza material não está na sua mocidade ou em qualquer idade, está na sua mente. A mesma fé e confiança que tem hoje de uma vida satisfatória materialmente há de ter daqui a 10, 20 ou 30 anos. Basta que nunca deixe de fazer a oração da riqueza, da mesa farta, da abundância, pois, neste caso, o poder infinito e a sabedoria infinita, imanentes em si, realizarão os seus desejos. Nunca esqueça o que ensinou o Mestre: pedi e recebereis, porque todo aquele que pede, recebe. Desde que peça com fé, isto é, desde que acredite nesta verdade. Aproveite a vida hoje. Seja alegre, agradável, despreocupado, prestativo, generoso. Estenda o seu sorriso pelos caminhos do seu dia a dia, tornando-os alegres e perfumados. Dê a si mesmo pequenos e grandes prazeres, pois você merece. Uma viagem, um almoço mais cuidado, um fato da moda, um curso especial, um passeio, pode significar a recompensa que se dá pela sua dedicação, pelo seu esforço, pela atenção dispensada ao seu negócio, ao seu trabalho, ao seu emprego. Leve a vida com responsabilidade, mas desportivamente. Não espere pela velhice para ser feliz. Seja feliz agora. E a cada instante do seu dia. Capítulo 4. Pensar é poder. Existe muita confusão na cabeça de certas pessoas. Umas pensam que a felicidade está na pobreza, e então condenam a riqueza. Outras imaginam que a felicidade está na riqueza e matam-se a trabalhar para alcançarem esse objetivo. Na verdade, ambos os grupos estão enganados. A felicidade é um estado interior, e portanto tem a ver apenas com a mente e não com o mundo material. Você é feliz se existe felicidade na sua mente, por mais pobre ou rico que seja. Por outro lado, é infeliz se a infelicidade domina a sua mente, quer você seja milionário quer pobre. O mundo exterior não tem nada a ver com a felicidade. Existem pessoas felizes que vivem em bairros de lata, existem pessoas infelizes que vivem em bairros de lata. Existem pessoas felizes que vivem em palácios, existem pessoas infelizes que vivem em palácios. Esta é uma verdade tão simples de verificar, que não sei como é que, ainda hoje, há pessoas que, nos seus artigos, palestras e pregações, fazem confusão. O Cantar do Rouxinol. Bazin escreveu uma frase de rara beleza: há pessoas que nascem com um rouxinol no coração e, por mais miserável que seja a gaiola, o passarinho canta sempre. Todos nascemos com um rouxinol no coração, pois todos nascemos à imagem e semelhança de Deus, como ensina a Bíblia. É por isso que ensino sempre que a felicidade é a essência do ser humano. Se o rouxinol não canta no seu coração é porque o expulsou, ou o matou. Use agora mesmo seu grandioso poder criador e faça nascer novo rouxinol no seu coração. Assim, a canção da alegria tornará feliz o seu viver. Dê alimento diário ao seu rouxinol, para que ele cante sempre. Sim, o alimento da alegria. Como se cria alegria? Perguntará você. E queixar-se: eu quero ser alegre, mas ando tão deprimido. A alegria cria-se pelo pensamento de alegria. Você, que anda deprimido, pode reparar que os seus pensamentos e as suas conversas giram em torno do seu estado deprimido.
Como o pensamento produz a realidade do seu conteúdo, a sua depressão aprofunda-se cada vez mais. A partir de agora, só pense alegria, só fale alegria, só cante alegria. Mentalize-se 1000 vezes por dia: eu sou alegre e feliz. Agora sou outra pessoa. Alegria, alegria. A vida é uma festa. Eu sou alegre. Sinto-me cada dia melhor e melhor. Está tudo ótimo comigo. Alegria, alegria. A palavra tem um poder criador. Você, por consequência, torna-se alegre. E o rouxinol voltará a cantar no seu coração. Sim, porque você também nasceu com um rouxinol no coração. Se lhe der o alimento da alegria, ele cantará a vida inteira. Agora pense no seu casamento. Fiquei vivamente impressionado quando li no livro Viva em Paz com os Seus Nervos, do Dr. Walter Alvarez, que marido e mulher raramente partilham de uma alegria. Escreveu ele: o casal é demasiado sério e não há entre eles a mínima brincadeira ou sentido de humor. Tal como me têm dito várias senhoras, é este um dos piores males do casamento. Sinceramente, não posso acreditar que isso aconteça com os casais brasileiros, até porque o brasileiro tem índole descontraída e não ferve em pouca água. Mas não custa nada fazer um pequeno exame na sua vida conjugal a ver se, por acaso, vocês não se esqueceram de brincar e de alegrar a vida em comum. Eu creio que posso entender por que acontece o fenômeno da seriedade e da frieza ambiental em muitos casais. É que, no começo, tudo é luz, fé, expectativa e irradiação de amor. Com o tempo, aparecem as diferenças daqui e dali, os confrontos de mentalidades perante as questões do dia a dia e o acumular de mágoas em face de fofocas e namoricos inexpressivos, mas que por vezes originam tempestades em copo de água. E a vida dos dois vai endurecendo, reduz-se a decisões econômicas, educação dos filhos, e fica por aí. Ora, assim, a convivência perde a graça. A primeira coisa a fazer é recuperar a alegria perdida. Parem de desconfiar um do outro, muitas vezes com a intenção doentia de tentar comprovar suspeitas e imaginações ciumentas. Não, a felicidade não vai por aí. Ponham um ponto final nessa teoria de que casamento é estrutura fechada, sem liberdade, sem espaços do lado de fora, sem possibilidades até mesmo de pequenos desarranjos sentimentais. Enquanto ficarem aí nessa mútua luta, a vida vai passando, a alegria vai mirrando, as doenças vão chegando, e o casamento entra num inverno árido. Graças a Deus que você teve tempo de ler essas linhas, porque já está a descobrir que o caminho é outro. A partir de agora, vai encarar a vida por outro ângulo, tentando desafogar a mente, descarregar as exigências de perfeição, e tratando de somar alegrias, entretenimentos, brincadeiras, bom humor, risos e piadas. Agora, sim, a vida a dois torna-se agradável. Lancem-se numa operação de desmantelamento de tudo o que aprenderam em sentido contrário, até mesmo na religião. Sim, porque casamento é bem-querer, é concórdia, é harmonia, é tolerância, é vida positiva e alegre. Por sinal, a Bíblia tem um axioma muito sábio quanto a isso: melhor é a comida de hortaliça onde há amor, do que o boi cevado, com ele, o ódio. No momento em que vocês resolverem praticar uma revolução no casamento, visando só dar importância e valor ao que se refere à alegria, ao bom humor, à descontração, à amizade, ao bom entendimento, ao bem-querer, ao riso e às boas coisas da vida, terão montado o fundamento mais definitivo da durabilidade conjugal. No início, este novo método pode exigir um pequeno esforço, mas superará os hábitos negativos e fará do vosso casamento um mundo mais agradável onde viver. Valem mais 10 momentos de alegria por dia do que 10 horas de atitudes rígidas e conflitantes, mesmo que acertadas. Como salvar 50% do seu casamento? Provavelmente você está a viver 50% da sua vida dentro da sua casa, o que corresponde a 12 horas por dia. Só por isso já vale a pena esforçar-se para que o ambiente seja descontraído, agradável, aconchegante e agradável. Às vezes acontece que você gasta bastante tempo em roupa, dinheiro, cabeleireiro, perfumes, sapatos, cosméticos, só para estar em forma e sentir-se bem numa recepção ou banquete, que tem a duração minúscula de 2 ou 3 horas, e achou que valeu a pena. Pode ser que esteja a despender 2 ou 3 horas por dia, ou semanais, em ginástica, exercício ou caminhadas, para estar em boa forma.
É possível que você tenha feito enormes gastos para tornar o seu gabinete de trabalho bonito e sofisticado. Pois bem, lembre-se de que sua casa é o lugar onde você fica mais tempo, é o lugar onde estão as suas pessoas mais queridas. É, até mesmo, o local onde realiza mais recepções a pessoas amigas e das suas relações sociais e comerciais. Agora pense como é o ambiente da sua casa. Não me vai dizer que chega a casa nervoso, tenso, com vontade de insultar Deus e toda a gente. Se assim acontece, lembre-se de que a todo momento é hora de mudar. Será que você não faz parte do elenco de casais demasiadamente sérios, carrancudos ou deprimidos? Recorde o que escreveu o Dr. Walter Alvarez, no seu livro, Viva em Paz com os Seus Nervos, como me têm dito várias mulheres, este é um dos piores males do casamento. Se é um mal, nada mais racional e óbvio do que erradicá-lo definitivamente. Como fazer? Perguntará você. Comece por si. Evite esse instinto impulsivo de empurrar as culpas e as necessidades de mudança de hábitos para cima apenas da sua mulher. Ou do seu marido. O mais simples e fácil é começar por si. Em primeiro lugar, decida-se a não levar mais problema nenhum do seu dia a dia para dentro da sua casa. Não o leve nem na pasta nem na carranca. Em segundo lugar, nada de descarregar o seu mau humor, os seus negócios mal sucedidos, as suas preocupações, sobre os familiares, em forma de insultos, zangas, ofensas, incontidas irritabilidades. Nunca esqueça que os seus familiares são o tesouro mais precioso que você tem. Todos o amam, alegram-se consigo, quando está doente, procuram fazer tudo para aliviar os seus sofrimentos e curar a doença, coisas que não fazem nem os seus sócios nem a sua secretária. Prometa a si mesmo agora, na sinceridade do seu coração, chegar a casa alegre, descontraído, com uma piada na ponta da língua, atirando-se para o sofá com um bom humor contagiante. Não é difícil. É apenas questão de hábito. Numa semana, ou duas, você já estará afeito a esse modo de ser e tudo decorrerá assim daí por diante. E aí está uma maneira simples e barata de se curar do estresse. Como diz o ditado, rir é o melhor remédio. E rir em casa é vacina para toda a família. A sua casa é o seu paraíso, fonte das suas alegrias, das suas emoções positivas, e não depósito das suas tensões e frustrações. Agora pense nos filhos. Olhe para o seu filho a brincar e responda-me. Ele está a pensar que esse brinquedo é fantasia ou realidade? Acha você que a criança está a perder tempo quando está a brincar? Acha você que seu filho é um adulto em miniatura e que deve agir como adulto de tamanho pequeno? A diversão é tão essencial para a criança como o ar que ela respira. Não veja você os momentos de brincadeira da criança com a tolerância de quem apenas permite essa perda de tempo, mas veja-os como exercício vital de desenvolvimento sadio. O famoso educador Alexander Sutherland Neil, fundador da famosa escola de Somerville, onde a liberdade é factor essencial de educação da criança, é bem categórico no seu modo de pensar: quando uma criança perde a capacidade de brincar, está psiquicamente morta e torna-se um perigo para qualquer outra criança que venha a ter contato com ela. Encare com respeito e admiração o mundo divertido da criança, pois é, até, difícil saber onde termina, para ela, a fronteira da fantasia. Segundo Neil, a infância é uma época de brinquedos. E qualquer sistema de comunidade que ignore essa verdade, está a educar erradamente. Quando você priva o seu filho de brincar, de se divertir, de entrar no mundo mágico da fantasia, pense no prejuízo que está a causar a esse ser maravilhoso. Brincar não é uma perda de tempo e também não é exercício irrelevante, que deve ser relegado para quando realmente nada mais tiver que fazer. Será que você não está a pensar assim, quando procura, por todos os meios, evitar que o seu filho fique a brincar? Para ocupar melhor o tempo dele, você manda-o ir buscar um balde, depois manda-o varrer o pátio, em seguida levar um recado ao vizinho. O seu filho faz tudo a correr e volta para o seu brinquedo, que o empolga até ao âmago da sua fantasia. Você, na sua ideia de adulto, veio a perder novamente tempo e manda-o regar as plantas, estudar as lições, assim por diante. Você pensa que está a conduzir o seu filho para uma educação que o leve a ser alguém na vida, quando, na verdade, está a matar um momento importante da idade infantil. Há pais que pensam que o muito brincar prejudica o rendimento escolar. Alexander Neil responde assim:
Se o seu filho se divertir tanto quanto deseja divertir-se, poderá passar nos exames depois de 2 ou 3 anos de estudo intensivo, em vez de 5, 6 ou 7 anos habituais de aprendizagem numa escola que põe de parte a diversão como factor de vida. Graças a Deus, eu tenho uma paixão na vida: amar o mundo de fantasia da criança e a felicidade que ela sente quando pode brincar e divertir-se. O Parque Oasis é um esforço no sentido de criar um mundo mágico, lindo, divertido e cheio de fantasias alegres e agradáveis para a nossa criançada querida. Reencontre-se com a criança feliz que existe na sua alma e entre no seu próprio paraíso. Como é de facto o seu filho? A autoimagem do seu filho é um resultado direto do tipo de reforço que ele recebe de si diariamente, escreveu o Dr. Wayne W. Dyer. Se você quer saber como está a educar o seu filho, basta analisar as afirmações que ele faz de si, da situação, das coisas, da vida. Compreenda que o seu filho é o resultado de tudo o que vocês, pai e mãe, estão a lançar na mente dele ou a deixar entrar na sua cabeça. Por que é que o seu filho se julga tímido, incapaz, medroso, feio, medíocre, nervoso, irritadiço, violento, negativo, descrente de tudo? Ou por que é que o seu filho, por outro lado, se pode sentir forte, alegre, cheio de vida, autoconfiante, positivo, inteligente, corajoso, elegante, bonito, vitorioso, calmo e agradável? O seu filho é um mata-borrão, grava tudo. É um computador, programa tudo. É uma esponja, recolhe tudo. É um poço, guarda tudo. É um espelho, reflete tudo. Se você, na sua casa, passa o tempo a dizer que a vida está péssima, que tudo está pela hora da morte, que não aguenta mais as complicações da vida, o seu filho recolhe essas afirmações como verdade e passa a pensar que a vida é péssima, sentindo o peso do desalento na sua alma. Achará que este mundo é complicado demais e não sentirá forças para vencer na vida. Gravará na mente que as coisas são inacessíveis devido aos altos custos e tenderá a não se mover do lugar. Resultado: filho desalentado, sem ânimo, parado, sem elan, sem força de vontade. Talvez, até, você o leve a um psicólogo ou analista, porque não entende como pode ser ele assim. Numa outra família, onde os pais são positivos, comentam o progresso de cada dia, falam do sucesso do empreendimento, abençoam a vida, que lhes traz tantas alegrias, encaram o mundo como um lindo dom de Deus. O filho é uma pessoa saudável, cheia de vida, que vê o mundo bonito a oferecer oportunidades de progresso e sucesso, cheio de ânimo e vontade de realizar os seus sonhos e ideais. Pode ser que vocês tenham discutido perto do filho, ofendendo-se com alguma violência. Você diz que o seu marido não presta, que os homens não valem nada, são traidores, infiéis. Ele contra-ataca berrando que você é que não vale nada, é falsa, mentirosa como todas as mulheres. Não se surpreenda se o seu filho fica traumatizado, transferindo para si e para todos os homens esses defeitos, como se fizessem parte da essência masculina. Nem fique apavorado se a sua filha tem a mentalidade de que todos os homens são infiéis e todas as mulheres, inclusive ela, são falsas e mentirosas. Talvez você passe o tempo em casa a dizer que todos são os ladrões, que todos são exploradores, que há que estar atento porque só o querem prejudicar e tirar proveito de qualquer maneira. Não é de estranhar se o seu filho adquire uma personalidade arredia, desconfiada, que não confia em ninguém, nem na própria mãe, nem mesmo na sombra dele, e sente enorme dificuldade de se dar com as pessoas e fazer amizades, preferindo ficar isolado no seu cantinho. Pode ser que você, na sua casa, irradie a sua personalidade vitoriosa, confiante, segura de si, que sabe cativar as pessoas e confiar nelas. Você é uma pessoa aberta, cheia de amigos, com uma visão positiva da humanidade. Tudo indica que o seu filho, que sempre vê nos pais e mestres a verdade, como consequência torna-se uma criança que brinca com as outras crianças, empresta os seus brinquedos, gosta da vida, tem facilidade de fazer amigos e conquistar pessoas pelo seu temperamento agradável e irradiante. Medite nisso e faça um exame de consciência. Diz o ditado: tal pai, tal filho. Filho de peixe sabe nadar. De pequenino se torce o pepino. Mas lembre-se, todas as horas são horas de mudar. Agora pense em SI. Uma das grandes ilusões de pessoas que chegam à idade da reforma é poderem, finalmente, vestir o pijama e ficar o dia inteiro sentadas numa cadeira de balanço,
vivendo o sonho do dolce far niente, que significa o gostoso fazer nada. Se você pensa assim, leia estas considerações com a maior atenção, porque não existe nada mais prejudicial à saúde do que viver na inutilidade total. Inicialmente, até, você vai sentir um inusitado bem-estar, um alívio delicioso, ao descobrir que hoje não tem compromisso com horários, com emprego, com trabalho. E sua satisfação aumentará só de pensar que amanhã pode levantar-se a hora que quiser, tomar o pequeno almoço sem horário, e ficar por aí levando a vida que pediu a Deus. Reformou-se, foram-se as preocupações. Agora, sombra e água fresca. Claro que, por enquanto, estou a falar para pessoas que conseguiram reunir condições econômicas e financeiras que lhes possibilite viver assim. Pois bem, depois de algum tempo, com a mente e o corpo em estado de inanição, você começa a não ter assunto, a não usufruir do sabor da novidade, pois tudo transcorre na mais insonsa monotonia. Os pensamentos tornam-se pequenos, o seu mundo mental encolhe, e você vê-se cada vez mais distante dos outros. Cada dia se recolhe mais e mais no seu próprio mundo. Na medida em que diminui a atividade cerebral, diminui, consequentemente, a irrigação sanguínea de alguns sectores cerebrais, atrofiando, portanto, o desempenho do cérebro. Começam a surgir os problemas atribuídos à velhice, como se houvesse uma lei fatídica pela qual, com o passar dos anos, o ser humano devesse caminhar irresistivelmente para a esclerose, o embotamento e a perda da capacidade física e mental. Mude os conceitos desde hoje. Há uns tempos recebi um artigo, publicado na seção Ciência, do Jornal do Brasil. O assunto era mesmo gratificante. Veja o texto inicial do artigo: antiga concepção de que o cérebro humano atinge o seu pleno desenvolvimento no final da infância, e, a partir daí, marcha para a irremediável decadência na velhice, vem sendo torpedeada por uma série de experiências realizadas em todo o mundo a partir da última década. Agora, uma pesquisa recém-concluída na Universidade da Califórnia, em Berkeley, acrescenta mais uma forte evidência de que o cérebro continua a desenvolver-se mesmo na velhice. Basta que seja continuamente estimulado com atividades que representem novidade ou desafio. O cérebro, portanto, longe de estar fadado ao declínio, continua a desenvolver-se, até mesmo em idade avançada. E não há nada de incrível no que lhe estou a dizer. Anormal seria se você não tivesse condições de utilizar, no seu melhor momento, que é a idade avançada, este cabedal imenso e fantástico que acumulou ao longo de tantos anos de aprendizagem, de experiências e de lições vitais. Acredite que a vida, criada pela inteligência infinita, tem sempre uma lógica. Se alguma coisa claudica, é preciso procurar as causas, que se baseiam sempre em alguma falha humana. A partir deste momento, decida-se, com todas as suas forças interiores, a ser o mais jovem possível em idade avançada. Então, sim, você sentirá alegrias e prazeres de que nenhum outro mortal pode usufruir. Depois dos 60 anos, no dia do seu aniversário, abra uma garrafa de champanhe e comemore o milagre de se ter tornado um ano mais jovem. Como tornar o cérebro lúcido e ativo na velhice? O psiquiatra brasileiro Calbi Araújo afirmou que, na sociedade em que vivemos, o indivíduo vive com uma atividade neurológica intensa, consequência de uma atividade psíquica igualmente intensa, que se quebra repentinamente por volta da reforma. O cérebro passa a receber menos estímulos, as ligações nervosas diminuem, as células neurogliais diminuem de tamanho e de quantidade. Isso acelera o envelhecimento do indivíduo. Esta situação, que ocorre quando o reformado veste o pijama e descansa na cadeira de balouço, é prejudicial, porque, como disse o Dr. Calbi, o cérebro passa a receber menos estímulos, acelerando o envelhecimento da pessoa. Recomenda ele, então, que os idosos procurem novas atividades, como única maneira de exercitar o cérebro, que também precisa de exercício para se manter forte e saudável. Foram feitas pesquisas e experiências, com animais e com pessoas, pela equipa da doutora Miriam Diamond, professora de Fisiologia e Anatomia, em Berkeley, EL, tendo sido feitas descobertas de grande significado para os idosos. Para a doutora Diamond, as células cerebrais podem desenvolver-se em qualquer idade, respondendo a estímulos intelectuais de toda espécie, viagens, desporto, jogos de quebra-cabeças, aprendizagem de novas línguas, qualquer coisa que estimule o cérebro com novidade e desafio.
Tem encontrado pessoas de idade avançada muito felizes, realizando atividades que lhes dão prazer e alegria de viver, e tem encontrado idosos desiludidos da vida, sentados à beira do caminho à espera do último suspiro, muitas vezes até considerando-se como trastes inúteis, quando não um peso para a família. É preciso romper com a crendice de que a vida é uma marcha fatal para o declínio total. Pelo contrário, a vida é uma marcha gloriosa para cima, porque, em cada dia que passa, acrescentam-se novas dimensões vivenciais à mente humana, tornando-a mais grandiosa, mais madura e mais frutuosa. Uma pessoa de idade, em vez de considerar que o seu mundo é opaco e fechado, tem de reconhecer a verdade de que possui a mais ampla dimensão mental, com qualidades, reflexões, dados inventivos, condições criativas, que, ao natural, superam os que apenas caminham nos verdes anos da vida. O jovem é entusiasmo, é ideal, é garra, é vitalidade, é evolução, o idoso é sabedoria, é experiência, é ciência da vida, é dimensão maior, é melhor condição inventiva, é terreno mais viçoso para a criatividade, é mais valor interior pelos seus dons de tolerância, de calma, de paciência e de boa vontade. Eu sempre afirmei, nas jornadas sobre o poder da mente, que realizo por esse mundo fora, que há duas palavras que devem ser consideradas como superstições: esclerose e velhice. Vem agora a ciência e descobre a verdade dessa afirmação. Sempre insisti, também, que a mente transcende o corpo, ou seja, é mais do que o cérebro, pois o cérebro está na sua cabeça, ao passo que mentalmente agora você pode estar em Roma, Tóquio, ou no interior de uma montanha. O desativamento de certas atividades mentais, ocorrido por ignorância, ou por preguiça, ou por desinteresse, ou por falta de esforço, vai produzir o desativamento de certos sectores cerebrais, que passam a não receber estímulos, o que provoca o embotamento. Velhice, portanto, é estado mental. Seja o mais jovem possível em idade avançada. Desafie a sua idade. Você já viu que o cérebro pode continuar a desenvolver-se até mesmo em idade avançada, através de atividades que representem novidade e desafio. Vamos conversar agora sobre o conteúdo destas duas palavras, que podem realizar o milagre de tornar o ser humano sempre jovem mentalmente. Quando você atinge certa idade, reforma-se ou entrega os seus negócios aos filhos, pois entende que agora chegou o momento de usufruir do resultado de longos anos de trabalho. Você tem razão no aspecto de encerrar uma atividade desgastante, cansativa. Chegou a hora, também, de se ver livre de compromissos e horários, de bancos, de pagamentos, assim por diante. Mas você não tem razão quando entende que chegou a sua vez de parar, de descansar, de ficar em casa sentado, de suspender toda e qualquer atividade. Aí pode ser o começo do fim. Reforma não é o momento de parar, mas de mudar de atividade. Agora, passe a dedicar-se a um trabalho que lhe dê prazer, que incite o seu entusiasmo, que puxe as suas ideias e que o faça levantar-se cada dia mais estimulado ainda. Chegou a hora de escolher o tipo de ocupação que lhe agrada, como por exemplo fazer uma horta, fabricar brinquedos de madeira, pintar estatuetas de gesso, colecionar alguma coisa, escrever para jornais e revistas, fazer qualquer pesquisa científica, descobrir um implemento agrícola prático, cuidar de uma propriedade rural, criar certo tipo de animal ou ave, fazer viagens turísticas ou de estudo, participar em encontros interessantes, estudar idiomas, aprender a pintar, entregar-se à escultura. Fazer uma pequena construção devagar e com criatividade, promover encontros e lazer com pessoas de sua idade, pintar a sua casa a longo prazo, dedicar-se a trabalhos manuais, começar outra rotina de caminhadas, passeios, visitas, dar um pouco do seu tempo a ajudar obras sociais, religiosas ou culturais. Não quer dizer que você deva escolher uma dessas ocupações que assinalei. Apenas dei exemplos. Você, por certo, já tem na cabeça algo que sempre queria fazer e que não pôde por falta de tempo ou devido aos seus compromissos. Agora é que é. Escolha sempre atividades que desafiem a sua capacidade, inteligência, conhecimentos, espírito inventivo, enfim, a sua idade. Pode ser que amanhã o convidem a fazer uma viagem às cataratas do Iguaçu. Você imagina a longa distância, o cansaço, o sol exacerbado ou a chuva excessiva, e desiste. Aí estava um desafio, que poderia ter enfrentado com entusiasmo e alegre expectativa. A novidade, também, é sempre um estimulante das suas energias vitais.
Se você tem criação de patos, por exemplo, que tal começar a criar fazões ou pavões? Mas eu não sei nada sobre esses bichos, dirá você. Por isso mesmo é que lhe estou a sugerir. Aceite essa novidade e esse desafio. Afinal, você gosta de bichos, pois já está a criar patos. Agora, procure pesquisar na literatura, visite o setor da universidade que estuda esses assuntos e, por certo, encontrará um professor que lhe possa dar instruções. No Parque Balneário Turístico Oasis, que possui em Santa Maria, contratei uma senhora, que morava na cidade e estava quase sempre com problemas de saúde. Depois de se transferir para o Oasis e ao dedicar-se à bicharada do Jardim Zoológico, esqueceu as doenças e sente-se maravilhosamente bem de saúde. Há uma semana, trouxe para o Oasis um senhor, de mais de 70 anos, para fazer umas obras artísticas, de pura imaginação e criatividade, um laguinho de cimento, com cascatas, chafarizes e animais pré-históricos. Lá está ele, a realizar essa obra com uma vitalidade que faz inveja a muitos jovens. Saiba que espírito é vida. A vida é sempre linda em todas as idades. Não existe velhice, pois todos os dias você nasce de novo. Mensagem final. Você acabou de realizar uma das mais fantásticas descobertas. Posso imaginar o tamanho da sua alegria. Afinal, você percebeu que todo o poder está dentro de si e que não há obstáculos ou dificuldades que não possa superar. Nada mais abaterá o seu ânimo. Neste momento, você sente-se mais leve. Antes você pensava que a vida era difícil e que devia carregar o seu fardo até a hora da morte. E com esse pensar errôneo, concluía, como faz tanta gente, que a morte é descanso. Agora você tem a chave do sucesso e da felicidade, o seu pensamento. Como este mundo de Deus é simples, não é verdade? Sim, aí dentro de si existe o poder infinito e a fonte de tudo. E você aciona esse poder inesgotável através do seu pensamento. Deus não poderia inventar um método mais fácil e mais acessível. Basta pensar e o seu pensamento age como força irresistível, que remove montanhas, realiza os seus ideais, materializa os seus sonhos, ilumina a sua estrada, produz o seu milagre, cura as suas doenças, constrói a sua casa, atrai-lhe riquezas sem fim. Agora a sua vida será bem diferente. A distância entre você, que leu esse livro, e os que não o leram e nada sabem sobre o poder, é infinita. A distância é maior do que a existente entre a nossa era e a era da pedra lascada. Festeje esse dia. Agora você reencontrou-se consigo mesmo, isto é, com a sua verdadeira realidade e não com a sua sombra. Há muitas pessoas que vivem na sua própria sombra e pensam que essa é a realidade. Só quem alcança esta compreensão superior é que se encontra com sua própria realidade. Assim como você. Use o seu pensamento apenas como fonte de coisas boas. Vigie a sua mente, noite e dia, para que dela não nasçam pensamentos negativos e prejudiciais. Se, ainda por uns tempos, você se surpreender plantando coisas ruins e maléficas na mente, mude imediatamente de pensamento. Não se preocupe com os pensamentos negativos que quiserem entrar na sua cabeça, ocupe-se, isso sim, em substituí-los de imediato, pensando coisas boas, imaginando os resultados bons que deseja da vida. Pensar é poder. Ao pensamento segue-se a ação e a ação segue-se a materialização. Nunca esqueça, pode, quem pensa que pode. Repita comigo, penso que posso, logo, posso. Tudo o que posso pensar, posso alcançar. Existe um poder infinito em mim, que responde ao meu pensamento. Por isso, agora começo uma nova vida. Estou a entrar no momento mais feliz e grandioso da minha vida. Assim é e assim será. Ao fechar esse livro, recorde mais uma vez, pode, quem pensa que pode.